Hoje eu quero falar para vocês sobre uma das marcas mais importantes nesse mercado de suplementos para diabéticos. O assunto de hoje é a minha opinião sobre o Glucerna. Já ouviu falar do Glucerna? Tá aí em toda a internet, tá nas farmácias e tem grandes chances do seu médico já ter proposto esse suplemento para você melhorar o seu controle glicêmico. Vamos dar uma olhada mais a fundo nesse produto? Depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas. Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista. Meu assunto favorito, especialmente aqui na internet, é o diabetes tipo 2. Eu acredito que assim que o paciente e o próprio médico entenda melhor do diabetes, vai ter muito mais chances de você alcançar um resultado muito melhor com menos medicamentos. Essa combinação a gente chama de reversão ou remissão do diabetes tipo 2. E a excelente notícia é que dá para fazer isso com cirurgia. Existem remédios que conseguem ajudar nisso, mas você pode participar desse processo aí da sua casa. Tem muita coisa que você é o único que pode implementar. Mas para isso tem que aprender, para isso tem que entender como é que seu metabolismo funciona. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que você me propôs. Um de vocês aqui no YouTube, nos comentários, me pediu para que falasse do Glucerna. Então a gente vai fazer uma análise mais completa para que você aprenda não só sobre o produto, mas como eu faço para analisar esses produtos. Vamos começar? Tenho certeza que você conhece alguém que já botou uma grana nesse suplemento. Essa é a hora de você, encaminhar para eles para que a gente aprenda juntos. Faça a sua boa ação do dia. Não só isso, também sempre é bom lembrar para você curtir ao máximo esse vídeo, para que o YouTube perceba que vale a pena distribuir para mais e mais pessoas interessadas no tema. Conto com você nessa divulgação de um conhecimento tão importante. Vamos lá? Começando. Muito bem, pessoal, tem grande chance de quando você fala de um suplemento para especificamente ajudar o diabético, este nome aqui, essa marca, apareça no fundo da sua mente. O Glucerna é um desses produtos, um desses suplementos desenvolvidos por um dos gigantes nesse ramo do diabetes mundial, multinacional, especificamente feito para ajudar em estados de tolerância anormal à glicose. É o que está escrito na lata. O que significa isso? Qualquer pessoa que esteja lidando mal com carboidratos, com a glicose, seja diabéticos tipo 1, tipo 2 ou até aquelas glicoses que sobem por estresse, poderiam ser ajudados pelo Glucerna, ou seja, é gente pra dedéu. Como é que ele poderia fazer isso? Primeiro, ele já sugere na propaganda que o controle glicêmico pode estar a seu alcance. Isso eu concordo, também acho. Mas o Glucerna viria para agregar nessa história, abre aspas, através do exclusivo carboidrato de lenta absorção, fecha aspas, está escrito na propaganda deles, ajudando a manter os níveis de glicose no sangue. Talvez você já saiba, carboidratos é tudo o que acaba sendo digerido em um tipo de açúcar. Muita comida de sal é um carboidrato, tá? Então é importante frisar que carboidratos não são simplesmente os doces. Carboidratos, do ponto de vista químico, são açúcares. O seu corpo lá por dentro enxerga os carboidratos como açúcares. Mas aqui fora, no prato, muitas vezes eles são comidas de sal. Diferentes tipos de comida vão ter diferentes ritmos de digestão. E é isso que torna um carboidrato de mais rápida ou de lenta absorção, digestão. Você pode ler isso de várias formas. O Glucerna faz a propaganda dele dizendo que ele tem um carboidrato de lenta absorção. Isso faz com que os picos de glicose sejam menores e, portanto, isso facilitaria o controle glicêmico. Quando você vira a lata e vai ver aquela tabela de informação nutricional, às vezes é mais fácil até achar na própria internet. Vai no site do produto e acha essa tabela bem grandona para você ler. A gente precisa começar a se acostumar com esses numerinhos aqui, ó. Tem número para todo lado, tem nomes diferentes, complicados, mas pelo menos a análise simples você precisa aprender a fazer, tá bom? O que eu mais gosto de olhar nessas tabelas, o Glucerna coloca de uma maneira até fácil, coloca pertinho um do outro pra gente ver. Então ele coloca aqui em termos de porcentagem, quem é que colabora, o que tem mais dentro desse produto. No caso aqui do Glucerna, 47% do que tem no pó são carboidratos. Isso, pessoal, para quem já é mais avançado, para quem já está na estrada faz mais tempo, você pode achar que é bastante. Essa é a prescrição habitual de uma dieta balanceada, tá bom? Aliás, toda vez que você escutar esse termo, é mais ou menos isso aqui que você vai receber. 50% até 60%
da dieta, do prato, sendo de carboidratos, geralmente de 15 a 20% proteínas, e o que resta na faixa de 30 e poucos por cento serão as gorduras. E cada um desses grupos tem vários tipos diferentes de carboidrato, tipos de proteína, tipos de gorduras. Então vai ficando mais complicado, mas o que interessa é isso aqui. Metade do que tem no pó é carboidrato. Metade vai se transformar em açúcar dentro de você. Vou chamar a atenção aqui, ó, com uma bolinha vermelha ao redor aqui pra gente prestar bem atenção. Quase metade do pó é carboidrato e quase metade do carboidrato é maltodestrina. Doutor Guilherme, não complica. O que é maltodestrina? Por favor. Aqui já começa uma certa confusão, pessoal, porque maltodestrina sempre é chamado de um carboidrato de muito rápida absorção. O que é maltodestrina, afinal? Vamos ter que ir para química aqui, mas é simples de tudo. Eu vou fazer uma comparação com um colar de pérolas, tá certo? A depender de quantas pérolazinhas estão grudadas umas nas outras, muda o nome. É tudo pérola, mas o comprimento do colar importa, tá certo? Fica comigo, não é difícil. Se você tiver uma única pérola sozinha, a gente chama isso de glicose, aquela do diabetes que você dosa no seu sangue. Uma pérola solta, a gente chama de glicose. Se tiver uma cordinha curta, uma união de 2 até 6, 8 glicoses, é a tal da maltodestrina. Por que ela é chamada de um carboidrato de absorção rápida? Porque embora ela esteja unida a outras moléculas de glicose, é rapidinho para soltar aquele negócio. Se você tiver 2 bolinhas e pá, solta, tá pronto para ser absorvido, tá pronto para fazer pico dentro de você. Essas cadeias que a gente chama quando são curtinhas, elas são chamadas de maltodestrina. Elas só não são de absorção mais rápida do que a glicose pura. Então, se você está fazendo essa comparação com glicose puro, que não é nem o açúcar de mesa, tá? Nem é muito fácil de achar glicose pura para comprar, para você ter uma ideia. Maltodestrina é um açúcar, é um carboidrato de muito rápida absorção. Se você parte para fileirinhas, para correntes de pérolas, na casa dos milhares, dos milhões, fileiras muito longas de glicose, sabe como é que chama esse negócio? Amido. Amido, pessoal, é o que tem na natureza, é o que tem no arroz, é o que tem em todo tipo de açúcar feito pelas plantas. Quais plantas? Aquelas que são branquinhas, é a regra, tá? Os grãos, então repara, o arroz não é branquinho? Aquele miolo do arroz é amido puro. Milhões de moléculas de glicose grudadinhas. Mas e o feijão? O feijão é marronzinho. Não, senhor. Não, senhora. A casca do feijão é marronzinha. Se você pegar um grãozinho e cortar, tem uma farinhazinha branquinha lá dentro. Adivinha o que é? Amido. Então, como as cadeias são muito longas no amido, a digestão demora mais, porque só entra uma bolinha por vez. Tem que digerir, tem que separar tudo antes de entrar. Então, a maltodestrina, por ser fileirinhas curtas, já tem uma absorção muito mais rápida do que arroz, tá? Esse papo de que é um carboidrato de absorção lenta, eu não sei de onde tiraram. Todos os grãos que você conhece têm esse amido na sua composição. Alguns têm mais miolinho, mais amido, outros têm mais casca. Mas todos têm os dois. Alguns, inclusive, a gente passa na máquina para arrancar a casca fora. Tipo o arroz, tipo o trigo e outros por aí. Mas feijão, milho, ervilha, lentilha, grão de bico, tudo é a mesma coisa. O recheio deles é um pouco de amido e um pouco de fibra. A proporção é que muda de caso para caso. O segundo grupo de comidas que são muito ricos em amido são os tubérculos, aqueles que crescem debaixo da terra. Os principais representantes é toda a família das batatas e das mandiocas, aipim, inhame, essas coisas assim. Não são branquinhos lá por dentro, tem a casquinha marrom por fora, mas por dentro é amido puro, com mais ou menos água, mais ou menos fibra, muda um pouquinho a composição, mas pouco, tá? O que eles costumam ter bastante mesmo é glicose. Glicose é amarradinha, mas assim que solta é açúcar. O que o pessoal do Glucerna faz é pegar amido de mandioca e fazer uma pré-digestão. Então eles pegam aquelas cadeias muito longas e quebram em pedacinhos mais curtinhos. E aí a gente chama de maltodestrina. Já é, como eu disse, já é um passo para ser chamado de açúcar, tá? Aliás, se você perguntar para um marombeiro, se você for na academia lá do seu filho, do seu neto e perguntar o que é maltodestrina, eles vão falar que é um açúcar de rápida absorção. O que acontece é que metade é maltodestrina, a outra metade é maltitol
e fibras. O que acontece é que maltitol é um adoçante que realmente é pouco absorvido no intestino. É um carboidrato tecnicamente, mas que quase que funciona como uma fibra. Já que metade do carboidrato da glucerna é maltodestrina, o que tem na outra metade? Repara aqui, ó, 1/4, 23% praticamente, né? Frutose. Frutose, mas não daquela frutose que vem das frutas. Frutose sintética. Frutose que funciona tecnicamente quase como um adoçante. É uma substância que um dia, 1000 anos atrás, foi uma fruta, eles concentraram, tornaram um xarope e é adicionado no pozinho. Frutose realmente ela vai ser convertida em glicose, mas demora. Agora, o problema é que a frutose é metabolizada no fígado e ela é metabolizada em gordura. Tem que tomar muito cuidado com a quantidade de glicose, especialmente o diabético, que já tende a ter gordura no fígado. Não é um adoçante muito legal de se usar, tá bom? E 20%, quer dizer, para fechar a história, você tem maltitol, que é um adoçante. Tecnicamente é um carboidrato. É um carboidrato mal absorvido, tem uma digestão muito lenta. Ele basicamente funciona para trazer o sabor adocicado sem ser absorvido, sem causar pico de glicose. Mistura tudo, você tem um produto completamente artificial, à base de mandioca pré-digerida, e esse é o seu carboidrato de lenta absorção. Será que fica lento mesmo? Eu vou te dar uma dica no final. Fica por aqui que eu já vou explicar como é que a gente faz. Só para terminar, esses outros carboidratos que estão aqui na tela em quantidades menores são fibras, tá? Fibras artificiais, não é mais aquela da natureza, o pessoal acrescenta num pozinho de mandioca. Aí você tem as fontes de lipídio, enfim, não quero entrar nesse assunto, a gente vai deixar isso para depois. O que eu quero perguntar para você, agora que você já tem uma ideia do que é maltodestrina e do que é o tal do glucerna, quero saber de você o seguinte: o que você acha desse suplemento, uma vez que ele não é muito barato? Olha aqui na tela o quanto custa uma dose de glucerna. 400 gramas, menos de meio quilo de glucerna. O preço típico é na faixa de R$100 a lata. Até existem promoções na faixa de R$70. Mas sabe qual é a dose que você usa para fazer uma tomada de glucerna? 5 potinhos. 5 colheradas grandes, 50 gramas, o que significa que numa lata desse tamanho aqui você tem 7 porções somente. 7 porções vai dar de 10 a quase R$15 a dose. Gente, isso aqui é preço de remédio caro. R$10 a dose é uma pequena fortuna. Imagina isso todo dia, 1 a 2 vezes por dia. Eles recomendam até 3 vezes por dia para fazer de lanche todo dia durante o mês. É uma grana, é caro pra dedéu, tá bom? E principalmente, o que eu quero saber é o seguinte: eu quero criar em você uma desconfiança. Não é por mal não, é só para você ficar esperto realmente. É como sempre acontece no comércio. O comerciante, quem tá vendendo, faz a propaganda dele. O que o comprador faz? Não quer dizer que você acuse, não quer dizer que você vai xingar a pessoa de mentiroso, nada disso. Mas você desconfia e checa. Como é que a gente poderia checar se esse papo todo aqui é verdade ou não em você? Lembra que eles prometem os benefícios para todo tipo de diabético. Eu já falei para vocês, diabetes é um saco de gatos. Não tem 2 iguais lá dentro. Será que esse troço aqui é bom desse jeito e vale o investimento em você? Se um dia você tiver a chance de tomar o glucerna, talvez você tenha uma lata aí na sua casa, talvez você tenha ganhado um envelopinho de amostra grátis. Eles têm amostra grátis também, viu? Para você testar, faz o seguinte: prepara do jeito que mandaram no envelopinho antes de tomar o glucerna, longe do almoço, do jantar, da última refeição. Longe pelo menos umas 3 horas de preferência, tá? Toma o seu glucerna e daqui a 2 horas vai ter uma subida, vai ter uma caída. 2 horas depois você deve ter organizado a casa. Me fala se o glucerna ajudou. Não é essa a promessa? Que ajuda nos controles glicêmicos, etc e tal? Muito bem, chegou a hora da verdade. Testa aí na sua casa e me fala. Aliás, por favor, volte aqui para me contar nos comentários se esse negócio funciona de verdade. O que eu acho é o seguinte: se for para comer pó de mandioca adocicado, com adoçantes afinal, né? Misturado com fibras e uma gordurinha qualquer, gente, se você fritar a mandioquinha aí na sua casa, talvez tenha um efeito parecido. Não recomendo que você faça isso, mas que do ponto de vista dos ingredientes fica razoavelmente parecido, fica. Testa pra mim e me conta. Gostaram do vídeo, pessoal? Lembra de deixar aquela curtida, lembra de encaminhar para quem tá tomando esse negócio mais caro do mundo aqui.
E principalmente, deixa nos comentários se você tem sugestões de novos temas. Toda semana temos de 2 a 3 vídeos novos, então a chance de eu fazer o seu vídeo é muito grande. Capricha! E eu te vejo semana que vem.